Como eu venço o pecado? Fala galera, firmeza? Estamos aqui começando mais um vídeo e o tema de hoje você já viu na introdução, como eu venço o pecado. Então já para desmistificar essa ideia do seu coração, você acha como eu venço o pecado? É tão difícil, Fê, eu tenho várias lutas, tamo junto, mano, toca aí, porque eu também tenho várias lutas. Diariamente eu mato um leão, tenho lutas, tenho dificuldades, assim como todos vocês. E sim, até eu coloco na descrição lá no site do ministério, eu coloco assim, que às vezes eu venço, às vezes eu perco. Mas graças a Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então, como você, como eu, como nós vencemos o pecado? Ponto 1. Você, nós não vencemos o pecado. Não, você não vence o pecado. Como assim? E agora? Quer dizer que eu vou virar um pecador pro resto da vida? Não, não é isso. Porque não é você quem vence o pecado. É o Espírito Santo quem vence o pecado. Entendeu? Não é você quem vence o pecado. É o Espírito Santo em você que vence o pecado. Por isso, a glória é dele. Você não tem condições nenhuma de vencer o pecado. Sabe por quê? Porque você é escravo do pecado. O seu coração, ele tende a correr para o pecado. Mas o milagre da cruz, o Espírito Santo, o Consolador, é aquele que nos livra do pecado, que nos dá a condição, através dele, de vencermos o pecado. Somente através do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos vencer o pecado. Como assim, Fê? Simples. Não é tão simples. Mas em Gálatas, pega aí a tua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências, os desejos, talvez a sua versão diga, da carne. Ou seja, se você andar em espírito, você automaticamente não vai cumprir os desejos da carne. Então, como eu venço o pecado? Primeiro de tudo, você já sabe, não é você quem vence, é o Espírito Santo. Logo, como eu ando em espírito? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Certa vez eu estava andando na rua e estava meditando, pensando nas lutas que eu estava tendo. E eu estava tropeçando, caindo direto, e aquilo estava sendo muito triste, porque eu me via como alguém que estava cada vez mais se distanciando de Deus. Não conseguia vencer os pecados e eu estava muito chateado. Então eu fui até Jesus, naquela rua, estava andando ali e falei: Jesus, eu não aguento mais, eu não consigo mais vencer o pecado, me ajuda, eu não aguento mais, eu me rendo. Quando eu falei eu me rendo, o Espírito Santo falou: até que enfim. Eu falei: como assim até que enfim? Quer dizer que eu tenho que sair pecando? Não. Aliás, Romanos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a galera falou assim: beleza, vamos sair pecando porque a graça vai abundar. Só que em Romanos capítulo 6, verso 1 já diz: que diremos, pois? Pecaremos para que a graça abunde ainda mais? De forma nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, temos que morrer para o pecado. E naquele momento, quando eu falei me rendo, o Espírito Santo falou: até que enfim você se rendeu, porque quem vence o pecado sou eu, não é você, não é sua força, não é seu braço, não é seu entendimento, sou eu. Aí me veio esse versículo de Gálatas capítulo 5, verso 16. Andar em espírito e assim não cumprir as concupiscências da carne. E o verso seguinte, o verso 17 diz: porque a carne luta contra o espírito. Algumas versões dizem cobiça. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E esses dois se opõem um ao outro para que você não faça aquilo que você quer. Ou seja, agora vem uma pergunta: quem é que você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Se você colocasse dois caras para brigar em uma semana, só que somente alimentasse um, no dia da luta, quem é que venceria? O que ficou passando fome durante uma semana ou aquele que se alimentou muito bem durante essa semana? Obviamente, aquele que se alimentou. Justamente, se você quer vencer o pecado, você já sabe que não é você quem vence. E a segunda coisa, você precisa se alimentar
da palavra. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, palavra de Deus na sua vida. Se você não se alimenta da palavra de Deus diariamente, fica difícil. Saco vazio não para em pé. E crente que não lê Bíblia vive caindo. Então, medite na palavra dia e noite. Aliás, Salmos, no capítulo 1, verso 2, diz que é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Prazer. Prazer, ter prazer na palavra, cara. Isso é a melhor coisa que você pode ter na sua vida, é ter prazer na leitura da palavra de Deus. Então medite no que você tem gasto o seu tempo. Quanto da Bíblia você tem lido durante o seu dia? Agora vamos até Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, vamos analisar esse versículo. Parte 1. Não vos embriagueis com vinho. Essa analogia é muito perfeita. Por quê? Pensa com você, pensa aí. Quando você está tendo uma luta, quando você está no meio de uma tentação, como é que o seu corpo reage? Como é que ele se comporta? Você tem condições, a sua razão te ajuda a vencer? Não, porque o seu corpo deseja, parece que o seu corpo está pegando fogo e você não tem mais controle sobre você. Não é assim? Ali no auge da tentação parece que o corpo ele manda. Ou seja, é a carne lutando contra o espírito. E um embriagado, uma pessoa bêbada, como que é a vida, o momento da pessoa que está embriagada? Ela perde o controle do corpo. Ele não consegue fazer o 4, ele não consegue andar, ele anda cambaleando feito um maluco, cai, levanta, cai. Enfim, é um bêbado, ele não consegue ter controle, domínio sobre o seu corpo. Ele fala meio torto, fica falando eu te amo, Ou seja, ele não tem mais controle sobre o seu corpo. Por isso que a Bíblia está falando, não vos embriagueis com vinho. Ou seja, quando o pecado te embriaga, você não tem mais controle sobre o seu corpo. Entendeu essa analogia? Entendeu? Porque quando você está ali, deixa de se encher da palavra e começa a se encher do vinho, ou seja, de coisas que são pecado na sua vida, o pecado vai dominar. O pecado vai mandar na tua vida. E aí você está embriagado e você não tem controle sobre o seu corpo. E aí aquele pecado fica cada vez mais difícil de ser vencido. Por quê? Porque você só está alimentando a carne. Simples assim. Segunda parte. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu poderia gravar um outro vídeo falando a respeito de ser cheio do Espírito Santo, mas vou ser o mais breve possível. Ser cheio do Espírito Santo. Sabe como você descobre o que é ser cheio do Espírito Santo? Você vai em Colossenses, no capítulo 3, verso 16. Vamos lá. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sabe como você é cheio do Espírito Santo? Está aqui, adorando a Deus, cantando a Ele, mas acima de tudo, é o comecinho desse texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe quando você é cheio do Espírito Santo? Não é quando você sai rodopiando, não é quando você fica... Não é quando você sente um arrepio, não é quando você cai no chão, não é nada disso. Não é o que a palavra diz. Vamos aqui na palavra, ok? A palavra diz que é quando a Bíblia habita em você. E aí não é mais você quem vive, é a palavra. Ou seja, é Cristo quem vive em você. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque você está vivendo a Escritura. Tiago capítulo 1 diz exatamente isso, para você viver a palavra de Cristo, não somente ser ouvinte da palavra. Então você é cheio do Espírito Santo quando você tem mais da palavra habitando em você.
Se a palavra não estiver habitando em você, você precisa mergulhar, você precisa se alimentar dela. E assim nós voltamos no primeiro ponto que nós falamos. Não é você quem vence, é o Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andando em Espírito. Ou seja, como? Sendo cheio da palavra de Deus. E é assim que você consegue vencer. Na verdade não é você, é o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque aí você vê que a glória não é tua, é do Espírito Santo em você, glorificando a Cristo. Putz, isso é muito louco, porque é assim que o Espírito Santo glorifica a Deus através de você, quando Ele enche você com a palavra habitando. Lembra? Salmos capítulo 119, verso 11. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Tá entendendo? Tá entendendo? Então você traz a palavra habitando em sua vida, em seu coração, e assim o Espírito Santo glorifica o Pai através da sua vida. A glória é de Deus, a glória é do Espírito Santo e não nossa. É Ele que nos santifica. Afinal de contas, Ele é o Espírito Santo. Ele vem para nos santificar. E a santificação é um caminho que a gente percorre nas páginas maravilhosas deste livro sagrado, precioso. Então, mergulhe na palavra de Deus e vença o pecado. Não você, mas o Espírito Santo de Jesus na sua vida. Então, nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe e tchau, tchau. Por quê? Porque você está vivendo as Escrituras. Em Romanos já diz. Como é que é? Tá vendo? Você acha que é fácil gravar vídeo, né? Você acha que é fácil. Ó, vocês aqui, ó, que estão aqui embaixo. Você acha que é fácil gravar? Não é fácil não, velho. Não é fácil não.